A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo, amém? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, de vossos filhos e de todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia, glória a Deus, que promessa maravilhosa, amados irmãos. Aqui Pedro está pregando e houve as primeiras conversões, logo ali, depois da descida do Espírito Santo, aleluias, para os 12, para os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Pedro é levantado pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo de Deus, e ali ele anuncia. E ele começa pregando, falando acerca do profeta Joel, que já tinha profetizado, né, e falado acerca de que o Espírito Santo de Deus seria derramado, aleluia, sobre toda a carne, que filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e os vossos olhos velhos teriam sonho. Então, ele traz a lembrança desse povo, que era uma promessa, e o que estava acontecendo ali era cumprimento, aleluia. E ali ele começa a falar do que aconteceria. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui também sobre o sol, a conversão das trevas para a luz, sangue e a chegada do grande dia glorioso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que, olha só, que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Aleluia. Então é uma promessa de Deus. Louvado seja Deus. E aqui ele fala acerca de Jesus Cristo Nazareno, um homem que Deus o levantou e que aprovou ele diante daquilo que foi colocado na mão de Jesus para fazer. Nós sabemos que ele foi enviado por Deus para morrer no meu e no seu lugar. Mas antes disso acontecer, amados irmãos, ele pregou, ele anunciou, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônio. Ele ali falou do amor, viveu o amor. E ensinou todos os discípulos como teria que ser até no dia em que ele, aleluia, morresse e ressuscitasse. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus é assunto ao céu. E aí ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Porque sem poder na vida não tem como pregar, né? Sem poder na vida não tem como fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aleluia. É por isso que Deus, meus amados irmãos, ele exige daqueles que ele chama uma vida separada. Mas como separada? Vocês falam tanto de vida separada, como assim? A gente vive no mundo, a gente está aqui na terra. Sim, nós vivemos aqui e nós vivemos exatamente como as outras pessoas que não servem a Deus, mas separados de muita coisa, porque a palavra do Senhor diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, nem tudo nós que estamos na presença de Deus podemos fazer, podemos comer, podemos participar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus ele nos convida, irmãos, a ter uma vida separada. E ter vida separada significa ser santo para Deus. Ser santo significa ser separado. Então, nosso Deus, ele nos convida e ele fala para mim te usar com poder, com graça, com ousadia, com conhecimento. É necessário estudar a palavra, é necessário ter vida de oração, é necessário de você saber aonde você coloca a planta dos seus pés, é necessário você saber como é que eu quero que você se comporte, porque só vai saber se você estudar a palavra santa e poderosa do Senhor. E aqui Pedro está pregando, está falando de Jesus Cristo, que ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso ele estava ali de pé, levantado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar e falar desse Cristo. Aleluia. E acerca da salvação que ele tinha para oferecer para cada um daqueles que o queria como Senhor e como Salvador. E aqui, como eu li no versículo 38, aqui no 37 do capítulo 2 de Atos, fala assim, olha, ouvindo eles istos, compungerem em seu coração
E perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? Então aqui o povo ouviu a pregação, ouviu o anúncio, ouviu o que foi feito, porque até aqui eles ainda não tinham ouvido falar exatamente o que Jesus veio fazer e o que estava acontecendo ali. Quando eles recebem o esclarecimento de Pedro acerca de quem é Jesus e acerca do que tinha acontecido ali, eles também sentiram em seu coração, aleluia, de também dizer o que nós vamos fazer. Aí Pedro disse, vocês primeira coisa precisa se arrepender. E segunda coisa é ser batizado no nome de Jesus Cristo. Veja bem, Pedro, com a pregação, através do Espírito Santo de Deus, revestido do poder de Deus, esses homens ouviram e eles também quiseram essa graça na vida deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala, por quê? Para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro aqui estava oferecendo algo glorioso da parte do Senhor. Mas, irmã Inês, o que Pedro ofereceu aqui para esse povo que queria conhecer Jesus, era só para eles? Não, não era só para eles, é para quem quiser. Glória a Deus por isso, é para quem quiser ficar debaixo dessa graça, a graça que Jesus Cristo trouxe, que foi a graça da salvação. A graça da regeneração, a graça de ser perdoado. Ninguém poderia nos perdoar, ninguém poderia nos acessar ao céu, mas Jesus Cristo, através do sangue poderoso dele, aleluias, nos deu esse acesso e começa perdoando aqueles que se arrependem. Então se aproxime dos pés de Jesus, arrependidos do que vocês cometeram até hoje. E depois ele explicou, né, sendo batizado. E com isso, vocês receberão perdão de pecados. Louvado seja Deus. E também o Espírito Santo de Deus vai morar em vocês. Glórias a Deus por isso. Isso é glorioso, irmãos. Isso é maravilhoso. E aqui Deus vai esclarecer algo mais tremendo ainda para nós. Por quê? Porque ele vai falar assim, olha, através da boca de Pedro, porque a promessa vos diz respeito a vós. Certo? Pedro estava falando assim, olha, a promessa foi feita para vocês, para quem quer, aleluia, para quem ouvir falar, eu quero Jesus, aleluia. E também a promessa é feita para os vossos filhos. Veja bem o alcance de Deus. Aqui eu vou abrir um parênteses só para os irmãos entenderem. Só eu sirvo a Jesus na minha casa. Só eu... o homem, só eu que sirvo Jesus na minha casa. A mulher, só eu que sirvo Jesus na minha casa. A filha, só eu que sirvo Jesus. E Jesus está falando, não é só para você. É para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para o tio, é para a sobrinha, é para quem quiser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é promessa de Deus. E não fica limitado no meu querer, não fica limitado na vontade do homem. Ele fica na vontade de Deus. Aí quando ele fala assim, ó, não fica só em vós, mas vai para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Aí é muita misericórdia, aí é muito amor da parte de Deus. Todos os que estão longe de Deus. Aleluia. Todos os que estão longe de Deus. O nosso Deus é tremendo. Significa que é para todos, irmãos. Não é para o mais gordo, o mais magro, feio, bonito. Não. Não é para o pobre, não é para o rico, não é para o milionário. Jesus Cristo, ele fez assim, ó, eu abri, eu escancarei, eu abri com toda a minha força a porta do céu e falei, vinde, se arrepende, se converte, batiza, aleluias, porque eu perdoo, eu recebo, alebaracassuri manderi basuri canda, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Deus está falando nesta noite, eu quero. Quando muitos estão dizendo que não quer, virou as costas para você, ele está dizendo, eu estou com os braços abertos, dizendo para você, eu perdoo, eu aceito, eu recebo, aleluia. Não importa como você está vivendo, só se arrependa, porque eu tenho perdão. Eu tenho perdão e tenho o poder de te salvar. Aleluia, isso é glorioso, meu irmão, minha irmã. Não perca a chance de aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Não perca a chance de buscar, estar congregando numa igreja. Qual? Na que você se sente bem, naquela que prega a verdade, naquela que prega a palavra da verdade. Aleluia, que prega o arrependimento, que pregue a conversão, meus irmãos. Louvado seja Deus. E aí Deus termina e fecha com
chave de ouro, assim, coisa tremenda. Eu fico encantada com esse Deus. E tanto quantos Deus, nosso Senhor, chama. Aleluia. Aqui vai falar dos escolhidos. Aqui vai falar daqueles que Deus não dá chance de dizer, você não. Você eu marquei, você eu selei para participar. Aleluia. Mas tem isso? Tem os escolhidos, a noiva de Cristo. Aqueles que ele olhou no meio de uma grande multidão, irmãos. E ele foi marcando. É meu, é meu, é meu. Esse é meu, não tem como. Aleluia. Mas tem isso, irmãos, tá? A pessoa luta para ficar longe da presença e não consegue. Tem isso? Tem. A pessoa desvia, não quer oportunidade, não quer pregar, não quer cantar. E Deus está levantando profeta. Tu és meu, eu vou te usar. Aleluia. Tem isso, mas tem, irmãos. Tem isso. Deus, quando ele sela, ele marca, a pessoa fica enferma, a pessoa tá ali, todo mundo vai morrer, agora vai morrer, agora vai morrer, agora vai morrer. E ele fala, não, ainda não chegou o tempo, ainda vai fazer o que eu decidi que ele vai fazer. Por quê? Porque tá marcada, há uma promessa de Deus sobre essa vida, sobre esse povo, e o nome é escolhido. Porque o próprio Senhor disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então é o povo que ele marcou, que ele selou para este tempo, para essa hora. Então se você é escolhido, aleluias, louvado seja Deus. Se você ficar fugindo das promessas que Deus tem para fazer através da tua vida, você vai cansar muito mais, vai sofrer muito mais, correndo e fugindo da presença de Deus. Cede, tá? Cede à vontade de Deus e faça aquilo que Deus tem para você fazer para Ele. Porque é melhor você obedecer do que você sacrificar. Você vai viver infeliz, insatisfeito. Tudo na sua vida não terá, como se tivesse tudo incompleto. Tá, meu irmão, minha irmã? Se você é escolhido, faça. Faça porque você é escolhido e quem é escolhido não se manda. É isso que o Espírito fala nessa noite. Quem é escolhido não se manda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar contigo através dessa palavra. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar.